tá certo. Ai, eu não sei mexer nisso. Ficou Como que subindo. eu faço pra colocar a capa? Só desliga. Não, o meu não tá assim, não. Por quê? Qual a sua leitura atual? Arrasou. Oi gente, bem-vindos a esse vlog. Hoje é quinta-feira e eu fiquei esses 3 primeiros dias um pouquinho mais sumida, porque foram 3 dias assim intensos, com bastante coisa. Na segunda eu estudei muito, na terça eu tive aula o dia inteiro e ontem eu também fiquei enrolada com as coisas da faculdade. E aí eu não achei um ótimo momento pra eu vir e falar, tipo, só um curto e breve clipe de eu falando, mas sem dar nenhum contexto. Hoje é quinta-feira, hoje eu voltei pra casa e amanhã eu também volto mais cedo, não tenho aula o dia inteiro. Então assim, é um alívio porque eu consigo aparecer e falar mais nesses 2 dias. Então, só contextualizando, porque nesses 3 dias da semana eu não apareci, mas basicamente foi por conta disso. Bom, gente, eu vim falar agora sobre o livro que eu terminei ontem, na quarta-feira, e assim, foi uma leitura muito complexa, porque é um livro que, apesar de curto, ele tem muitas camadas e ele trata de muitas coisas, e 3 fios narrativos sendo tecidos, e enfim, é bem complexo. Apesar de ele ser curto, eu consigo entender uma parte do que é a genialidade da Clarice por meio dessa leitura, e isso me deu um gostinho de quero mais, de quero me aventurar mais pela Clarice, quero ler mais livros dela, porque se for desse jeito, assim, eu sempre vou me apaixonar mais pela escrita dela. Então, a minha última leitura foi A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, como eu disse anteriormente. E foi meu primeiro livro dela, então meu primeiro contato direto. Eu não sei se esse é o livro ideal, porque ele é um livro, assim, bem confuso. Ele é confuso de propósito, porque, resumidamente, aqui a gente tem a história do Rodrigo, e ele é um escritor. E ele tá escrevendo esse livro que conta sobre a Macabea. E basicamente a gente vai ter uma alternância de vozes entre a voz do Rodrigo em crise com o próprio livro, e no começo do livro ele tá escrevendo o livro, e no mesmo livro, eu tô falando muito livro, mas no mesmo livro também tem a história da Macabea como personagem da história. Então a gente alterna esses 2 pontos de vista ali, que é o escritor e a personagem, e a história da personagem, que seria o livro que ele está escrevendo. E além disso, o narrador também tem um papel crucial, porque ele não necessariamente é o Rodrigo, ele se mistura com a figura desse autor que está escrevendo a história, mas em alguns momentos ele assume uma posição própria que não necessariamente é o autor do livro da Macabea. Então, assim, é um livro que vai falar bastante sobre esse dilema da escrita do Rodrigo SM, que também eu acredito que seja uma parte semi-autobiográfica da história, porque acho que através do Rodrigo a Clarice também quis expressar como ela se sente em relação à escrita nessa época que ela estava escrevendo A Hora da Estrela, mas a gente também tem algumas críticas referentes à personagem da Macabea e os outros personagens da história. A história da Macabea é que ela é uma mulher pobre, datilógrafa, e ela vive meio que na miséria, assim, e ela vive alienada, meio que ela não vive nem pra ela nem pra ninguém, ela vive pra sobreviver à vida, sabe? E são várias coisas que vão acontecendo no dia a dia dela, bem assim, coisas cotidianas, que vão despertando ela, mas ao mesmo tempo não estão despertando, também estão mostrando quão alienada ela é. E, enfim, é uma coisa assim muito complexa, porque ele tem esse teor crítico, vai criticar as injustiças sociais dos menos desfavorecidos, vai também ter alguns dilemas morais que a própria Macabea tem, essa questão da solidão, do sentimento dela do eu com o mundo. Então, como eu disse, são muitas camadas, porque não é só a história dela, é a história dela,
é a história do Rodrigo e é a história da própria Clarice que tá refletindo por essas páginas. E assim, é um livro curtinho, mas que eu tive que ler ele pausadamente, assim, para eu também processar os acontecimentos. Eu não acho que isso é necessariamente ruim, porque eu acho que esse livro, principalmente, ele é um livro para ser relido, porque ele tem muitas coisas sendo escritas e também nas entrelinhas, que eu acho que conforme a gente vai crescendo, a gente vai identificando no próprio livro. Assim, minha irmã disse que ela já leu e releu várias vezes, e quanto mais ela relê o livro, mais ela gosta. Então, apesar de ter sido uma leitura que é fácil pelo número de páginas, não é tão fácil porque tem muitos fatores envolvidos, mas é um livro que eu vou querer reler em algum momento para também observar outras coisas. E tem muitas citações legais, assim, principalmente sobre a escrita, sobre a questão da Macabea não se sentir humana e ter essa certa alienação, essa coisa meio dissociativa da própria vida. Então, é muito interessante, eu gostei bastante de ler e de ter esse contato com a Clarice, com o fluxo de consciência dela, que é bem característico, e com certeza, assim, quero consumir mais Clarice, porque ela é genial e, como eu disse anteriormente, eu pude compreender um pouquinho dessa genialidade. Então, assim, foi uma leitura muito legal, eu gostei bastante. Eu demorei um pouquinho pra pegar, eu já tinha começado antes do feriado, mas aí no feriado eu parei de vez, porque eu não ia ter tempo pra ler. Já tinha começado quando eu comprei, mas daí também eu não tava me sentindo pronta pra fazer essa leitura, porque eu sabia que ela ia ser meio determinante, assim, para as minhas próximas leituras, eu sabia que ia me impactar de alguma forma. Mas eu fico muito feliz que eu li agora, porque agora eu tenho outros olhares, e principalmente olhares críticos que eu pude receber com esse livro. E é isso, gente. Essa é a minha opinião de A Hora da Estrela. Eu só queria fazer um ponto que eu acho importante compartilhar com vocês. Que toda vez que eu termino um clássico, um livro assim muito relevante, com uma grande importância, eu busco procurar resenhas, então ver resenhas mesmo tipo Brasil Escola e resenhas do Scooby, pra eu ver coisas que quando eu tava lendo eu não percebi. Eu acho isso muito importante, assim, você ter contato com a obra, principalmente obras clássicas, antes da leitura, então entender contexto histórico, tudo pra você poder perceber as coisas sozinhas, mas também você ler depois pra você perceber coisas que você talvez não tenha percebido e daí passa a fazer sentido algumas coisas na narrativa. Então, é isso, gente. Eu vim falar sobre A Hora da Estrela. Eu acho que eu tagarelei até um pouquinho demais, mas como tem sido de praxe nos últimos vídeos, tanto é que chegou muita gente pelo último vídeo e eu fiquei muito feliz, acho que vocês gostaram da minha tagarelice e do fato de eu falar bastante. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, porque ainda tem o resto do dia pra eu enfrentar, mas é isso. Depois a gente se vê e eu falo da minha próxima leitura, que eu tô decidindo ainda. Acho que hoje eu começo um livro pra ver se eu engato, e daí amanhã ou sábado eu venho contar direitinho sobre esse livro, sobre a minha leitura, tá bom? Então é isso, gente. Tchau! Tudo bem com vocês? Eu tô me preparando pra sair, por isso que eu tô assim, ó, toda arrumada e tal. Mas eu não queria passar o sábado sem fazer nada, porque eu vou ficar o dia inteiro no evento da minha igreja. E aí eu acho legal alguns updates de vida e de leitura pra vocês, nem que seja dessa forma mais pessoal e menos, tipo, ai, tô achando isso da leitura. Então, como eu falei pra vocês, eu estou lendo, deixa eu só pegar o livro, Crime e Castigo, do Dostoiévski. E eu tô com uma meta bem legal de ler 50 páginas por dia,
o que equivale a uns 4 capítulos mais ou menos, assim, claro. Posso ler menos, posso ler mais, dependendo quando eu tiver afim. Ontem eu li 40 e tal. Mas foi uma coisa que eu fiz na minha leitura de Ana Karenina e me ajudou a ficar motivada para a leitura, porque é um livrão, ele é um livro bem complexo e a gente sabe como os clássicos podem nos desanimar e, tipo assim, demandar bastante tempo. Então, para mim, funciona bastante estipular essa meta de 50 páginas, 25, como eu achar que estiver indo. Mas eu tô bem entretida na história, assim. Eu tô entrando no livro sem saber nada. Eu conversei com algumas pessoas que disseram que era melhor eu saber algumas coisas e outras que disseram não saber nada. E pra, tipo assim, prezar pela minha experiência total, eu escolhi entrar, tipo assim, às cegas, sem ficar pesquisando muita coisa, vídeo. E depois da leitura eu já tenho uma aula pra assistir sobre esse livro e poder, tipo, absorver ele completamente. Então, é isso, gente. É isso que eu tô achando. Eu tô bem no comecinho, né? Então, não dá pra dizer muito, mas tem só um comentário que eu escrevi no meu Twitter e eu queria saber se é problemático. É muito esquisito eu estar me identificando com o personagem Raskolnikov. Tipo assim, é muito red flag. Ou é uma coisa completamente normal. É isso, gente. Agora eu vou terminar de me arrumar, porque, como eu disse, eu tenho um evento da minha igreja e eu preciso estar lá logo, logo. Então é isso. Ozzy. Ozzy. Hoje é segunda-feira e eu vou encerrar esse vlog por aqui, porque foi uma semana bem cheia de coisa e esse vídeo já tá ficando bem comprido devido à minha tagarelice. Eu falei bastante sobre a minha leitura de Hora da Estrela, dei algumas primeiras impressões de Crime e Castigo, mas eu vou fechar falando sobre o que eu tô achando do livro do Dostoiévski. Eu não li muito mais do que do que eu falei no sábado, porque eu não tive tanto tempo. Eu li, tipo assim, mais um capítulo ou dois, eu não sei exatamente. E eu tô gostando bastante, assim. Eu sei que é um livro que vai me demandar tempo e paciência, porque, como eu disse, clássicos, principalmente os russos, são um pouquinho exaustivos e difíceis de ler, mas, honestamente, eu tô muito mais animada do que nervosa com isso. Então, eu estou gostando. Eu ainda não cheguei no ápice do livro, que vai, por exemplo, indicar o título, né? Crime, castigo, que vai ser o crime. Enfim, o que vai acontecer pro livro continuar, ainda não cheguei, tô bem no comecinho, mas eu tô gostando, assim, da escrita, eu tô achando muito interessante a construção do personagem do Raskolnikov, né, o Rodya, eu acho que esse é o apelido dele, e toda a relação, agora a gente tá falando bem da relação dele com a família, a gente percebe que ele é meio pirado, e eu tô começando a entender aonde que o enredo vai dar, e tá começando a fazer sentido. Então, tá sendo bem legal, assim, a leitura, apesar de eu ter acabado de começar, e com certeza vocês vão me ver falando desse livro por mais tempo, porque eu não vou ler ele tão rápido. Mas, de qualquer forma, eu tô super satisfeita, porque eu não sei se vocês viram um vídeo, meu primeiro vlog do ano, porque eu comentei que a minha meta para 2025 era ler pelo menos um livro por mês. E até então, estou conseguindo. Tem vezes que eu leio mais de um. Eu li, acho que em março eu li 3, mas em abril eu li 1, e aqui já tá sendo, tipo assim,
o segundo livro de maio, então se tudo der certo eu termino em maio, se não, não tem problema, que eu já li um em maio. E, assim, um feedback bem breve sobre como isso tá sendo pra mim, tá sendo muito bom ter essa meta pequena, mas ainda assim muito importante, assim, é uma meta bem norteadora, sabe? Porque eu não queria ler só pela quantidade, mas eu queria ler, porque eu perdi um pouquinho o hábito ano passado de ler. E estando na faculdade de letras, é muito importante a gente estar lendo e consumindo literatura, porque esse é o propósito do curso, né? Também é literatura no curso, apesar de ter linguística aplicada, é literatura também no curso. E pra mim deu muito certo essa questão de colocar uma meta baixa, porque aí eu nunca fico com essa sensação de ai, tô lendo pouco, ai, não tô lendo o suficiente. Não. Um livro, pra mim, já basta, entendeu? E eu tô ficando contente, eu não tô lendo só pela quantidade, assim, pela qualidade. Eu tô lendo livros clássicos e diferentes, que eu sei que vão me demandar tempo. Pode ser que eu não termine num mês, mas ter esse um mês pra ler também me permite poder aventurar mais no livro, ler ele com paciência, sem ficar querendo terminar, ler 3, 4, 5 livros no mês. Outra coisa que eu fiz, principalmente agora, em abril, eu comecei a investir nos livros que estão na minha TBR. Então, por exemplo, A Hora da Estrela tava na minha TBR. Eu li A Hora da Estrela. Tipo, não ficar postergando, em outro momento eu li. Não, se eu quero ler esse livro, vou ler ele agora. Eu tô afim, comecei, então eu também tô meio focada nisso, em ler os livros que eu coloquei no começo do ano como livros a serem lidos. Não totalmente de forma obrigatória, mas também porque eu coloquei eles de alguma maneira, por alguma razão. E eu acho que eles devem ser importantes, devem ser legais. Tá sendo super divertido esse ano de leituras. E é isso, gente. Eu acho que é isso. Eu vou ficando por aqui, porque hoje é segunda-feira e eu tenho muitos textos para ler. Haja paciência e coragem para poder ler todos esses textos. E é isso, gente. Esses são meus updates. Esse foi o vlog e a gente se vê no próximo.